Olá, leitores e leitoras, eu sou Douglas Heraldo do blog Listas Literárias. Sim, você já sabe, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira, e este vídeo é mais um daquela sessão Diários de Leitura, onde eu leio capítulo por capítulo de uma grande obra da literatura brasileira mundial. Neste caso, estaremos falando canto por canto deste grande clássico de milhares e milhares de anos. Estou falando de Odisseia de Homero. Então, bora lá! Leitores e leitoras, voltamos aqui com o nosso Diários de Leitura, nesta série de vídeos em que eu estou lendo a Odisseia de Homero, canto por canto, conversando com vocês, resumindo, analisando e trazendo elementos dessa fantástica saga da poesia épica que há milhares de anos está entre nós. E você sabe, esse vídeo vale o seu like, o seu joinha, então se inscreva aqui no canal, também curta, compartilhe e depois dê uma acessada lá no listasliterárias.com, e vocês já sabem também, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. Entre essas listas temos uma lá com as diferenças entre o filme do Nolan e a Odisseia do Homero, entre tantas outras listas, algumas inclusive em que há a presença deste fantástico volume da literatura ocidental. E hoje a gente vai conversar sobre os cantos 7 e 8, justamente aqueles cantos em que o Ulisses, né, agora já está regressando, já liberto lá da ilha de Calipso. Tivemos no canto anterior o encontro de Ulisses com a princesa Nausicaa, e aqui ele de fato vai se dirigir até a cidade para se apresentar no Palácio de Alcino. E aqui já tem alguns elementos interessantes, especialmente no canto 7, né? E aí eu vou resumir esses dois cantos porque eles convergem, que é esse primeiro contato do Ulisses com a cidade, com todo esquere, enfim, e também porque eles são meio que uma sequência um do outro, até dar princípio e processo a propriamente dita as próprias histórias que Ulisses contará ao rei Alcino. E no canto 7, então, depois do estratagema, de todo o cuidado que a princesa teve para também não ser mal falada pela sua comunidade, o Odisseu vai até o Palácio do Alcino, e aqui mais uma vez ele surge como um queridinho de Palas Atena, porque Atena vai estabelecer um forte nevoeiro na cidade, de modo que Ulisses vai poder chegar até o palácio de uma maneira muito bem, digamos assim, discreta, né, dentro da espionagem. E lá, justamente dentro da casa de Alcino, ele vai se apresentar enquanto um viajante, um suplicante. Falaremos ao longo dos vídeos, especialmente no vídeo final, analisando toda essa leitura de A Odisseia, especialmente essa questão da Xênia, que é a hospitalidade ao estrangeiro e tudo mais. Falaremos um pouco disso na finalização da nossa leitura canto por canto. E aqui, mais uma vez, Ulisses chega a uma terra estrangeira, se apresentando e pedindo auxílio ao rei desta terra, no caso Alcino, mas como muito bem já sussurrado no ouvido de Ulisses, a primeira apresentação e a primeira grande referência que ele faz é a Areta, mulher de Alcino, cuja relação é muito forte e ela detém um grande poder. A Areta é uma das mulheres fortes de Odisseia, porque o Alcino acaba tudo ouvindo ela, embora a última palavra seja dele, mas é sempre em concordância com ela. Ele acaba colocando ela numa posição que nem sempre as mulheres são vistas, seja tanto no período, seja também dentro da própria Odisseia. Então Areta vai ter uma participação bastante relevante neste processo, e o Ulisses então se apresenta como um náufrago, um viajante perdido, regressando de Troia e tudo mais, mas aqui já dentro daquela perspicácia do próprio Ulisses, né, dentro, e também aqui já com Alcino é importante dizer que gato escaldado tem medo de água fria, né, ele já passou por algumas e outras, então Ulisses tem essa lógica do espião que não se revela por completo,
e ele acaba no canto 7 não se revelando ali por completo, mas ele acaba, a partir de toda a circunstância, de toda a sua oratória, que ele consegue exercer, ele acaba cativando bastante o Alcino, que o vai receber com toda a hospitalidade. Inclusive, nesse canto, o próprio Alcino quase sonha em tê-lo enquanto um genro. E justamente em relação disso, né, e aí é curioso que o Ulisses está sempre querendo voltar para casa, mas sempre há aquele processo de algum atraso que o impossibilita de retornar a Ítaca. Ali entre os feácios, ele acaba, né, ficando um pouco mais do que esperava. Ele pedia uma ajuda, Eonal ali, ele faz seus pedidos para regressar para casa e o apoio dos feácios, mas o Alcino, e aí estabelecendo justamente o que vai para o nosso canto 8, ele vai organizar jogos atléticos, né? E a gente sabe de toda essa relação dos gregos com o esporte, com o corpo e com o próprio atletismo. Então serão organizados jogos atléticos em que os campeões entre os feácios participarão, e tem alguns elementos importantes aqui, tanto nas duas presenças, os dois cantos, a gente vai ter acesso e conhecimento ao Demódoco, que é quase uma espécie de alter ego do próprio Homero. Alguns podem até pensar isso, porque ele é um aedo cego, que faz as apresentações na corte de Alcino, e dentro dessas festividades de recepção a Ulisses, portanto, teremos algumas canções que vão desde aedos sobre Eros e Afrodite, mas especialmente uma lá no final do canto 8, teremos, a pedido do próprio Ulisses, um aedo contando da Guerra de Troia. Já eu falo um pouco mais disso, mas antes, em relação aos jogos atléticos que ocorrem no canto 8, inclusive teremos ali uma ofensa que é praticada por um feácio, Euríalo, que acaba ofendendo Ulisses, né, quanto à sua capacidade atlética. E aí aqui o Ulisses já mostra, porque o Ulisses é aquele camarada bem invocadinho, por certo, né? Ele, ao mesmo tempo que vive todas essas agruras, ele procura pela confusão e por tudo mais, e ele gosta de usar uma linguagem contemporânea da gurizada hoje. Ele gosta de formar uma aura, de modo que, ao ser ofendido enquanto suas possibilidades atléticas pelo feácio, ele acaba arremessando, fazendo um arremesso de disco fenomenal, do qual nenhum outro conseguiria fazer, e essa é uma das disputas que vão ocorrendo ali. Enquanto também, para apaziguar toda essa situação, reentra então o Demódoco para fazer esse aedo a respeito de toda a questão da guerra de Troia e tudo mais, e aí Ulisses vai, nesse momento, estabelecer algum choro, alguma relação, que poderia ser quase uma ofensa aos anfitriões nesse sentido, porque vejamos, né, uma música em homenagem à guerra e tudo mais, daqui a pouco o viajante suplicante ali começa a chorar como se fosse ofendido, mas é justamente aí neste canto 8º que o próprio Ulisses, depois de todas essas canções, esses jogos atléticos, também vai revelar-se enquanto ele, um veterano de Troia, sendo ele Ulisses, idealizador da estratagema lá do cavalo de Troia, das suas parcerias com Aquiles e tudo mais. Então, por fim deste canto 8º, é que Ulisses vai se revelar. Até aí ele já conquistou totalmente Alcino, que está, como que eu vou dizer, né, extremamente animado com as histórias contadas por Ulisses, e elas nem começaram ainda. Ele conta algumas das histórias relacionadas a isso, e aí o Alcino vai começar a postergar mais esta passagem aí do Ulisses pela Feácia.